Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Fala pessoal, JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que a Bíblia nos diz a respeito do dinheiro. Ser rico é pecado? Deus castiga? Deus é contra o acúmulo de riqueza, a busca do enriquecimento, a busca da sua liberdade financeira? Será? Afinal de contas, o que a Bíblia nos diz a respeito do dinheiro? Jean, mas e por que você está usando a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, quando Deus fala que é o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade que temos a respeito do tema que a gente quer discutir hoje, o dinheiro. Como que a gente vai proceder? Eu vou trazer para vocês 5 princípios a respeito do que a Bíblia fala em relação ao dinheiro. O primeiro princípio que a Bíblia vai nos dizer: o amor ao dinheiro é perigoso. E aonde que está a palavra que diz isso? Essa passagem se encontra na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, no versículo 10. A palavra nos diz o seguinte: na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas como assim? Deus castiga, né? Tá falando que a raiz de todo mal é o dinheiro? Então veja bem, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O que é isso, amor ao dinheiro? É o apego aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza. É você ter ganância. Eu vejo falar ganância e ambição, pra mim é tudo ruim. Não, existe a sua diferença. A ganância é você de fato amar o dinheiro, que você está disposto a tudo. Você está disposto a ser trapaceiro, está disposto a ser injusto, desonesto, está disposto a fazer coisas contra a sua família, contra os seus. Por quê? Porque o dinheiro, para esse tipo de pessoa, é o número 1 da sua vida, é o centro da sua vida. O contrário disso é a ambição. Você quer o dinheiro, mas o dinheiro para você não é o fim. O dinheiro é o meio. A primeira questão que a Bíblia nos traz, o primeiro princípio, é cuidado com o amor ao dinheiro. Vamos então para o segundo princípio que a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro. Devemos ser bons administradores. A palavra vai elucidar esse princípio, está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10 ao 11. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, ou seja, na pequena parte do dinheiro, um valor irrisório, quem vos confiará o verdadeiro bem? É isso que diz a canção, Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Tem gente que fala assim, com certeza vocês já ouviram: se eu ganhar na Mega Sena, eu quero ajudar a gente demais, eu quero fazer obra de caridade, eu quero doar tanto pro meu pai, quero doar não sei tanto pros meus irmãos, quero ajudar fulano, quero ajudar ciclano. Mas, meu amigo, você tem um salário aí, por que você não está ajudando com o que você já tem? A palavra nos diz: sou fiel um pouco, ao passo que ao mesmo tempo, se você é injusto no pouco, também vai ser injusto. O dinheiro não transforma as pessoas. O dinheiro, na verdade, potencializa quem você é. Se você é uma pessoa bondosa, R$100 você já pensa em alguma atitude, em alguma ação que vai beneficiar outras pessoas. Ao mesmo tempo, se você tiver 100 mil, você também vai continuar pensando assim, vai escalar o seu poder de ajuda, Ao passo que quando você também é ruim, quando você não quer ajudar as pessoas, você com R$100 não vai ajudar ninguém. Você ganhar na Mega Sena com R$1 milhão também não vai ajudar. Eu tenho certeza absoluta, quando você estiver milionário, por exemplo, que você ganhou R$1 milhão, ganhou na Mega Sena, ganhou uma herança, você não vai falar assim: agora eu quero ajudar as pessoas. Mentira. Vai falar assim: o quê? Eu não vou ajudar os outros de jeito nenhum, ninguém me ajudou. Antes nós já não ouvimos isso, não é verdade? Então, o segundo princípio é: devemos ser bons administradores. Ou seja, se sou fiel no pouco, se eu faço as minhas obras de caridade, faço a minha doação mesmo tendo pouco dinheiro, o Senhor não me confiará mais. Será multiplicado os dons, os meus talentos.
Quando eu confio, quando eu sou grato naquilo que eu tenho, quando eu administro bem aquilo que já me é confiado. Indo agora para o terceiro princípio bíblico a respeito do dinheiro, nos diz o seguinte: a generosidade agrada a Deus. E o trecho bíblico que vamos meditar a respeito desse princípio está lá em Lucas 6, Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Dá e vos será dado, ou em algumas traduções, dá e recebereis. Muitos pensam o seguinte: não, eu não vou dar nada para ninguém não. Mas a palavra nos fala: dá e recebereis. E é Jesus falando para nós: dá e recebereis. Então não é recebereis e dareis, é dar. Ou seja, primeiro você tem que doar para que você possa receber. Então às vezes você quer multiplicar o seu patrimônio, você quer ganhar dinheiro, mas você quer só ganhar. Você tem retribuído aquilo que você tem ganhado de Deus, você quer receber, você precisa primeiro dar. Nesse princípio eu quero citar até outra palavra também, no livro de Provérbios, capítulo 11, no versículo 25. Quem promove o bem, ou seja, promove o bem, doações, quem faz obras de caridade, promover o bem de modo geral, se enriquecerá, que quem dá de beber mata a própria sede. Quarto princípio bíblico a respeito do dinheiro: não se preocupar, mas confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. É normal quando a gente está começando no mundo dos investimentos, está dando os primeiros passos aí, tem uma certa intimidade com Deus, leva em consideração aí a importância da espiritualidade na nossa vida, às vezes fica ansioso, fica preocupado, fala: nossa, eu quero ser milionário, mas é tão difícil, é tão longe, né? Às vezes no início aí dá passos tão pequenos, né? Você fala assim: nossa, eu tô com 5 mil reais, falta 995 mil para me alcançar meu milhão. Mas a palavra nos fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então buscai primeiro o reino dos céus. Muitas vezes nos preocupamos e deixamos de confiar em Deus. Aqui eu não falo somente em relação ao dinheiro, ao nosso enriquecimento, mas de maneira geral. A gente duvida demais, a gente questiona demais. E quando a gente entrega os nossos planos nas mãos de Deus, as riquezas acontecem na nossa vida de maneira extraordinária. E não só questão de dinheiro, mas outras áreas que são até de maior importância. Então, não vos preocupeis. Quinto e último princípio, a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro, nos fala o seguinte: riqueza não é garantia de felicidade. E a palavra que a gente vai meditar a respeito desse princípio está lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 9. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, dela não tirará proveito. Por que então que a riqueza não é garantia de felicidade? Esses dias mesmo eu estava assistindo um vídeo do Renato, aquele comediante, eu esqueci o sobrenome dele, Albumini, e ele falando, às vezes a gente pensa assim que todos os nossos problemas estão relacionados à falta de dinheiro. A gente idealiza que a vida perfeita é quando você vai ter dinheiro. E não é. Esquece, não é. Não, aliás, não vai ser nunca. Você tem que escolher os problemas que você quer aguentar. Porque você vai ter problema, cara. Você é solteiro, você tem problema de ser solteiro. Você casa, você tem problema de casado. Você não tem filho, você tem problema que você não tem filho. Você tem filho, você tem problema com teus filhos. Você vai ter problema, você tem que escolher quais. E aí, a pessoa idealiza, não, mas quando eu tiver grana, Aí quando você tem grana e continua com problema, sua cabeça buga. Você fala: peraí, não resolveu tudo. Eu tenho problema, eu tô com dinheiro agora e tô cheio de problema. Aí os caras bugam. Caralho, fudeu. Como é que eu vou resolver esses agora, já que eu tenho dinheiro? Entendeu? Antigamente você ia resolver porque você não tem dinheiro. Agora que você tem, e aí? Aí você fala: meus problemas não têm solução. Aí os caras ficam depressivos. Por isso que muitas vezes tem essa questão assim de riqueza não é garantia de felicidade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa cresce, evolui financeiramente com o pensamento de que quando atingir a sua liberdade financeira vão deixar de existir problemas. E quando você atinge ali os problemas continuam, você vê que o dinheiro não resolve todos os tipos de problemas. É onde artistas, influenciadores, jogadores de futebol, atores, várias pessoas assim famosas, milionárias, multimilionárias, com depressão, com pensamentos de suicídio. Por exemplo, a gente teve caso recentemente do Whindersson Nunes, um brasileiro pobre que evoluiu, se tornou multimilionário, mas agora passa por questões psicológicas. Então, você que está buscando aí se enriquecer, saiba que os problemas não deixarão de existir.
problemas só se tornarão diferentes para a realidade da vida que você tiver. Vou citar um exemplo simples aqui. Quando você é pobre, você está ali apertado, vamos dizer assim, o seu problema é que você está apertado, com falta do dinheiro e tudo mais. É quando você enriquece, você veio de uma família humilde e enriquece. Aí sabe qual é o tipo de problema que você tem? Não. A maioria das vezes é o problema de todo mundo achar que você deve alguma coisa para essas pessoas e começar aquela pedição, como diz o outro, começar a te cobrar, mandar mensagem, falar assim, tô precisando disso, tô precisando disso, tô precisando daquilo. E aí você vai, diz não, as pessoas não estão preparadas para receber o não, começa a afastar de você e aí você às vezes se vê sozinho. Aonde que começa a falar assim, nossa, eu tô com dinheiro e tô triste, perdi as pessoas. Então, você que está nessa jornada de enriquecimento, prepare a sua mente para os problemas que surgirão com um nível às vezes de complexidade ainda maior do que os problemas que você tem fora nessa fase sua de pobreza e de classe média. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que os problemas, eles jamais deixarão de existir na nossa vida. O dinheiro não é garantia de felicidade. Óbvio que várias coisas ele resolve, porém outras nenhum dinheiro consegue resolver, porque são questões que não são solucionadas com o dinheiro. Então, fechando aí, a riqueza não é garantia de felicidade. E fez sentido para você esses 5 princípios? Me conta aqui nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus.